Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar uma mexerica, boncã, morgote, o nome que você quiser dar, aberta. E a palavra de hoje está em Apocalipse 21:7. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Aqui nós temos o risco que você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Nós vamos começar a pintar aqui pelas folhas. Eu vou usar um pincel número 6 e vou começar preenchendo com verde musgo. Quando você tem um espaço assim grande, que tem linhas que são importantes, antes de passar a tinta, eu te aconselho a fazer o risco um pouquinho mais forte com o lápis. Aí você pode preencher. Tá vendo ali a linha? A gente não perde a marcação. Mas também você pode fazer pedacinho por pedacinho. Terminei de preencher. Agora eu vou usar aqui, o pratinho para tirar o excesso da tinta, porque o espaço é muito pequeno. Se eu pego tinta e vou direto, corro o risco de colocar tinta demais. Então, tiro o excesso da tinta e eu vou escurecer as partes da folha que estão por trás, para a gente conseguir aquele efeito tridimensional. Aqui a folha veio e aqui ela dobrou. Então, a parte que ficou por cima, que é esta aqui, tem que ficar um pouquinho mais clara. E a que ficou por baixo tem que ficar um pouquinho mais escura. E é isso que eu tô fazendo aqui, com o verde pântano. Sujo de novo o pincel, mais um pouquinho. E eu vou passar aqui, bem em cima do risco. Eu não vou deixar aquela linha como se fosse com pincel 0. Tô passando o pincel bem em cima. Isso vai tirar aquela sensação de linha. Só para dar uma escurecidinha. Eu já preenchi a outra. E aqui eu tenho uma outra situação. Olha, a folha, eu coloquei um pedacinho aqui embaixo da mexerica. Vou chamar de mexerica. Aqui vai ficar um pouquinho mais escuro. E eu vou colocar aqui, na linha, no centro, da mesma forma. Coloco um pouquinho de tinta, passo o pincel em cima bem de leve. É só mesmo para marcar o centro. Deixar um pouquinho mais escuro aqui, essa ponta. Só para fazer uma graça ali. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou iluminar com amarelo ouro. Quando eu falo iluminar, significa colocar a luz. Eu já coloquei a sombra, que foi o verde pântano. Agora eu vou colocar a luz, que vai ter o amarelo ouro e depois o branco. A luz, ela vai sempre no lugar contrário à sombra. Os dois nunca vão ficar no mesmo lugar. Eu vou colocar todo esse espaço e vou puxar para lá, puxar para trás. Eu vou colocar aqui, na bordinha, até o final. Vou colocar um pouquinho aqui na ponta e vou colocar aqui também, nessa área. Coloco lá na borda. Começo do meio, você viu? Eu não começo daqui para lá e nem daqui para lá. Eu começo no meio, eu puxo para direita e depois puxo para esquerda. Aí vou limpando o pincel. Olha como some a cor. Eu cheguei com o amarelo até a metade do verde. Agora, aquela folhinha lá, também vou iluminar com o amarelo ouro.
Eu vou colocar desse lado aqui, ó. Um pouquinho mais. E vou colocar também um pouquinho aqui nessa área. Que eu tenho pântano ali e tenho pântano aqui. Vou colocar um pouquinho aqui nesse meio. Você viu que eu coloquei a tinta? Coloquei no meio, não foi aquela pincelada nervosa. Coloquei a tinta, vou limpando o pincel para os dois lados. Tá iluminada com o amarelo. Agora eu vou pegar um pouquinho do branco e vou pôr em cima desse amarelo. Agora o branco é um pouquinho menos ainda. Eu vou começar nessa área aqui, ó, que é a mais importante. Esse branco, ele não vai cobrir o amarelo. Ele vai dar uma realçada nesse amarelo. Eu poderia dizer para você, use o marfim, que é uma composição de branco com amarelo. Só que o marfim não ia dar essa luminosidade aqui. Um pouquinho só aqui na pontinha. E depois ali daquele lado, um pouquinho também. Na verdade, todo lugar que tem o amarelo ouro, você vai trabalhar com um pouquinho do branco. Aqui, ó. E um pouquinho aqui. Exatamente do jeito que eu coloquei o amarelo ouro, eu vou colocando o branco, só que o branco em quantidade menor. Essa folhinha, ela não tem aquelas ranhuras para os lados. Se você pegar uma folhinha de verdade, você vai ver que ela é bem lisa. Eu vou puxar, ó, peguei, sujei meu pincel novamente no branco. Tirei todo o excesso. Agora aqui, essa linha, eu vou puxar até embaixo. Você viu que pouquinho assim. Aqui eu vou colocar a luz aqui, vou puxando o meu pincel. Treine, porque às vezes você põe demais. Você tem que sempre tirar bem o excesso de tinta. E à medida que vai fazendo, você pode colocar um pouquinho mais. Agora, tirar é bem mais difícil. Tirar seria, lava pincel, tira o excesso de tinta, pega o paninho, carimba em cima, aí sai aquele excesso maior, volta com o verde, aí depois você vem com o amarelo, depois com o branco. Agora eu troquei de pincel, peguei o número 2, aquele meu 2 que tá gastinho, que tá quase no fim, que tá maravilhoso para fazer esses detalhes. Sépia, eu vou preencher o cabinho. Branco, posso misturar com um pouquinho do amarelo, nem misturei muito. Agora eu vou colocar essa tinta do lado esquerdo e eu vou puxar, fazendo esse movimento, ó. Mas não precisa puxar inteiro, pode deixar umas áreas assim meio manchadas. E aqui em cima vou puxar numa pinceladinha. Com o pincel zero, eu vou fazer esse cabinho aqui com sépia. Você viu que aqui eu fiz um cabinho assim e um cabinho assim. Na verdade, assim não tem cabinho, tá? O cabinho sempre vem na direção do pé para a ponta. Então, esse galho vai se prender ao galho principal lá em cima. A gente cortou ele. Então, esse cabinho aqui vai fazer esse movimento. E aqui, como eu risquei assim, eu vou fazer uma curva. Juntou ali, né? Pego um pouquinho daquela luz e faço isso aqui, ó. Pronto, resolvi o problema. Vou pôr um escurinho aqui no fundinho desse corte e fazer a pontinha com o sépia. Eu gosto dessas pontinhas. Pronto o cabinho, vamos para a mexerica. Primeiro nós vamos fazer essa parte aqui. Quando você abre a mexerica,
quando ela tá bem madura, dentro geralmente é um pouquinho aberto. Eu vou trabalhar com uma base de amarelo ouro e eu vou preencher. Ó, eu só preservei aqui a linha dos dois gomos. Agora eu vou trabalhar com um pouquinho de cerâmica. O risquinho é onde vai ficar o branco, aquela parte branca que tem lá dentro, que geralmente a gente tira. Eu vou pôr um pouquinho de cerâmica aqui embaixo. Eu vou fazer um sombreado. Você não deve preencher inteiro. Vai fazendo manchinhas. Dos dois lados aqui, ó, vai ficar mais escurinho. Pronto, já tá bem escuro. Ainda vou acrescentar uma pontinha de sépia aqui embaixo, bem em cima, né, aqui da cerâmica. E só. Eu já vou pegar o meu pincel zero e vou passar, enquanto a tinta tá úmida, eu vou passar uma linha de branco aqui, ó, em cima desse risco. Aqui é aleatório, tá? Eu desenhei assim, mas você pode fazer de outro jeito. Se você não preservou as linhas ali, ó, pode inventar. Só não saia com o branco daqui de cima dessa área escura. Fique com o branco aqui mais forte aqui pelo meio. Ó, vou deixar assim, viu? Agora eu vou preencher essa casquinha aqui. Aqui eu tenho o gomo e a casquinha. A casquinha tá por trás. Então, primeiro eu preencho ela. Não é uma coisa muito lisa, tá? Então, você pode deixar assim, meio crespinho, porque ela é cheia de... ela é croquenta. Preenchido. Agora, eu vou pegar um pouquinho do cerâmica. Eu vou tirar esse excesso do meu pincel ainda aqui, ó, no pratinho. Nunca pegue a tinta assim e faça assim, não. Você tem que tirar o excesso da tinta, não com a tinta grudada no prato, com a tinta pra cima. Olha, ainda tenho ali, do lado de cá tá limpo. Eu ponho essa tinta pra cima e vou fazer aqui, ó, uma sombra. Bem pouquinho. Não coloquei uma linha. Eu vou colocando a tinta. Aqui vai ficar mais escurinho. Agora eu já venho com o branco. E esse branco eu vou trabalhar a borda de fora. Agora, mais importante ainda, não faça linha reta. Coloque mesmo. E de preferência, deixa assim, ó, vazado. Você vai colocando e deixando crespinho. Não esfregue teu pincel. Pronto, só até ali. Agora eu vou preencher essa área aqui toda de amarelo ouro. Aqui já preenchi os dois lados. Agora eu não vou usar o cerâmica. Eu vou usar o laranja. Pego uma pincelada de laranja. Essa área aqui toda eu vou deixar ela mais sombreada. Ó, coloquei a tinta de uma ponta na outra. Agora eu vou limpando o meu pincel assim pra dentro. Ó, já comecei a fazer linhas. Você viu que eu deixei aqui um espaço com linhas? É assim que você vai trabalhar, fazendo linhas. E aqui embaixo, que ó, fica mais escuro. Ó, você vai trabalhando assim. Não cubra o amarelo ouro, tá? O amarelo ouro tem que aparecer. E pro lado de cá é a mesma coisa. Pega um pouquinho
Aqui vai ficar mais laranja. Aqui, ó, vai ficar mais escurinho. Em seguida, eu já vou colocar um branquinho. Agora é quase uma linha, mas eu não vou fazer com o pincel 0. Eu vou fazer com o pincel 6 mesmo. Esse branquinho eu vou colocar até o final, mas eu não vou esfumaciar. E agora eu vou colocar algumas pinceladinhas só para dar uma clareada, que vai ficar bem em cima do amarelo ouro. Não coloque em cima do laranja. E não é para desmanchar aquela linha, não. Você vai colocando assim, ó, nos intervalos. Isso já vai dar uma clareada e vai sinalizando onde a gente vai trabalhar com o branquinho depois. Aqui a mesma coisa, indo para lá. Você viu que não é reto. Aqui é o ponto. Aí você tem que ir fazendo assim, ó. Vem puxando, o meio fica reto, depois você vai fazendo assim. Agora eu vou colocar com o pincel 0, eu vou colocar aquelas linhas, seguindo o risco, seguindo o desenho. Do lado de cá tem menos. Eu vou colocar um pouquinho do cerâmica ainda aqui, ó, para escurecer um pouquinho mais. Para dar um pouquinho mais de contraste com essas partes, com esses gomos que estão aqui na frente. Carrego meu pincel com um pouquinho mais de branco. E agora eu vou fazer aqui, ó, uma linha. Do lado de cá também. A linha não é em cima do escuro, a linha é no gomo. E aqui fica um pouco mais claro. Deixei um pouquinho de excesso de tinta ali, só para puxar esse branco. Aqui desse lado também. Vou fazer assim, ó. Só para ficar tortinho ali. Porque não tem que ser uma coisa simétrica, perfeita. Aqui no meio ele tem um branco maior. Aqui eu tenho uma área de sombra bem grande. Acabei de pôr o branco, ele ficou muito aceso. Então eu vou passar o pincel em cima e vou dar uma apagada, porque a tinta de baixo ainda tá úmida. Ó, só nesse pedaço. Aqui em cima pode ficar bem branquinho. Agora eu vou preencher essa casca com o amarelo ouro também. Preenchi, peguei um pouquinho do laranja, vou fazer aqui, ó, uma sombra com laranja. A minha mexerica tá meio tortinha aqui, mas no seu desenho eu vou colocar ela mais redonda, tá? Vou puxar um pouquinho pra cá. Risquei direto no pano e daí às vezes a gente faz isso, né? Um pouquinho tortinho. Mas acho que vai dar bem pra você ver como que faz uma casca. Como que faz uma mexerica aberta. Aqui, vou colocar um pouquinho do laranja até em cima. Deixei aqui um pedacinho só. Em seguida, eu já vou colocar um pouquinho do cerâmica também. E vou puxando por aqui. Limpando o pincel. Essa área que tá por trás desse gomo vai ficar escurinha. E como a casca não é lisa, então eu vou fazer batidinhas de pincel. Um pouquinho do sépia. Aqui. Bem pouquinho com batidinho, para deixar crespo.
Aqui eu tenho uma linha. Eu vou colocar bem em cima do risco um pouquinho do laranja. Porque isso daqui, ao contrário daquele que a gente tá vendo assim de frente, que terminou no branquinho, aqui a gente tá vendo um pedacinho do gomo ainda. Um pouquinho do laranja para cobrir o risco. E umas manchinhas de branco. Não é uma linha. Você vai colocando, respeitando o espaço que você tem, mas não é lisinho. Eu vou colocar essa linha até ali. Aí. Vou iluminar um pouquinho aqui essa área. Vou iluminar com branco mesmo. Com batidinhas também. O risco ficou aparecendo? Vou pegar um pouquinho do laranja. Posso até misturar com amarelo ouro. E vou passar bem em cima do risco. Posso voltar com um pouquinho do branco, iluminar mais um pouquinho, porque esse tanto que eu pus ainda vai sumir. Não leve o branco para cima da área escura, tá? Ele termina por aqui. Agora, olha o detalhe. Você viu que nós temos essas linhas que nós já fizemos. Agora eu vou fechar aqui, ó, algumas dessas linhas. Que ficou bem branquinho. É quase um contorno. Ó, posso parar por aqui. Você viu que ele tá bem irregular. E ele meio que fecha aqui, ó. Isso. Realçando esse branquinho. Não é reto. Porque aqui é a bordinha da casca. Pronto essa parte. Agora nós vamos fazer esse gomo aqui que tá por trás. Com um pedaço de casca também. Nós vamos começar pelo gomo que tá por trás. A casca tá na frente, tá por cima. Primeiro, eu vou colocar o amarelo ouro aqui. Eu tô alternando pincel 6 e pincel 2. Às vezes até eu falo o contrário. Mas você pode fazer também com aquele que você se adaptar melhor. Pode fazer com 4, pode fazer com 6, com 10, com 12. Eu não tenho restrição de material. Você faz com aquele material que você consegue, aquele melhor. Não tem que ser com o que eu indico. Primeiro o laranja. O centro tá aqui. Eu vou deixar essa área mais escura, porque tá por trás desse. Eu vou fazer assim, ó, alguns risquinhos. Tô colocando bem em cima do risco que eu tinha feito ali. Um pouquinho do cerâmica aqui para dar mais contraste. Já vou colocar o cerâmica nesse pedacinho aqui. E aqui eu vou pôr também um pouquinho do sépia, vou deixar bem escurinho. O branquinho vai nos intervalos. Vou deixar aqui assim, o mais branquinho. Essa parte também é branca. Eu vou lavar o pincel, porque o meu pincel tava sujo, ó, já fiz uma manchinha ali. Então, essa parte aqui, ela é bem branquinha. Que é a parte que a gente... É aquela parte que é amarga. Eu vou trabalhar com um pouquinho, mas muito pouquinho. Ó, misturei pincel sujinho de branco, peguei um pouquinho do sépia. Vou fazer uma manchinha aqui. Vou subir assim, ó, pelo meio e aqui atrás da casca. Então, coloquei aqui e subi com um pouquinho pelo meio. Mas essa borda
ali e aqui elas ficam bem branquinhas. Já vou trabalhar com 0 para fazer o acabamento. Primeiro, aqui no centro, vou colocar um branquinho, puxo para fora, um pouquinho maior. Vou fazer uma linha aqui, ó, até o final. Do lado de cá, a mesma coisa. E já vou colocar algumas ranhuras assim para fora. Não é preciso ficar igual. Se você acertar aqui, ó, o centro, já tá bom. E aqui na bordinha, já vou deixar, nessa beiradinha aqui, já vou deixar bem branquinho, ó, com o meu pincelzinho 0. Aqui vem morrendo a tinta, não precisa chegar até embaixo. Se você colocou um pouquinho a mais, vem com o pincel maiorzinho e tira, assim, ó, um pouquinho do excesso. Acho que até se ficar um pouquinho mais amarelinho aqui, vai ficar mais bonitinho. Então, eu vou colocar aqui por dentro. Pincel 0, laranja, ó. Isso. Agora a casca, vou preencher com amarelo ouro. Já coloco a sombra com laranja. Essa parte aqui, ó, de baixo. Vou colocar essa sombra até em cima. Manchadinho. Lavo o pincel para tirar o excesso. Vou trabalhar com um pouquinho do cerâmica agora. Do lado de baixo, do lado que tá atrás. Manchadinho. Em cima do risco, sem deixar liso. Vai batendo o pincel. Branco. Área onde tem o amarelo ouro. Pincel 0 branco para fazer essa borda, essa beiradinha da casca. Que não é uma linha muito fina, pode ficar assim em alguns lugares um pouquinho mais grossa, daí pode afinar, pode ficar mais grosso de novo. Aqui ela desce por aqui, ó. A gente tem uma área bem escura ali. Passei o pincel, desci o pincel aqui, vou tirar agora. Ó. Posso fazer também com um pouquinho do laranja atrás desse branquinho. Um detalhe assim, ó, bem pequeno, só para dar uma marcadinha ali. E pro lado de dentro eu posso fazer aqui, ó, posso fazer com o sépia. Só até aqui. Porque essa sombra, na verdade, ela tá no gomo, não na casca. Agora eu vou encher o outro gomo, que é esse, com amarelo ouro. Em cima dos risquinhos, eu vou colocar o laranja. Vou colocar a laranja aqui, ó, embaixo, porque tá embaixo dessa. Quero deixar essa aqui mais escurinha. Se aqui ficou mais escurinho, aqui eu vou deixar assim, um pouquinho mais claro. Mas vou passar o laranja bem em cima da linha. Já trabalho com um pouquinho do cerâmica aqui. Lavo meu pincel, agora eu já vou trabalhar o branco. Tô trabalhando com o pincelzinho 2. Então, o branco vai aqui, ó, nos intervalos. Aqui, a gente pode colocar um pouquinho mais. Que tem uma área de luz bem grande, então eu posso pôr mais branco.
até aqui, ó. Já vou deixar um pouquinho de excesso de branco para eu puxar depois com o zero. Quando vai chegando aqui, se você tem muito branco no pincel, ou você lava ou você pega um pouquinho do amarelo. Ele faz uma transição de cor. Enchendo de amarelo para trabalhar as outras cores. Nem vou levar até o final, eu já vou pegar o laranja e vou completar aqui. E agora um pouquinho, aqui eu fiz um risco meio fora do lugar, eu vou passar laranja para poder cobrir. Limpo o pincel. Vou colocar o branco aqui de pinceladinhas. Agora eu vou colocar aquela borda ali na casca. Então, não é aqui, é aqui, ó, assim. Você viu que não é reto? Eu vou deixando o pincel ficar tortinho, dançando com o pincel. Quando chegar por aqui, já vou parando, porque é área de sombra. Inclusive, passei um pouquinho além aqui, vou voltar com cerâmica para tirar um pouquinho. Eu termino aqui essa beiradinha com o zero. Aqui, ó. Bem falhadinho, assim. Aqui, eu já vou puxando aquelas ranhuras. Você viu que esse trabalho é bom, porque você não precisa fazer aquelas linhas certinhas com o pincel zero. Aqui, pelo contrário, se você conseguir fazer bem tortinho, é que vai ficar mais bonitinho. Esse gomo aqui ficou bem pequeno, mas no teu desenho ele vai estar maior, tá? Agora o último gomo, vou encher inteiro com amarelo. Preenchi inteiro. Eu vou fazer primeiro a parte de dentro, que é o gomo mesmo. Eu vou colocar o laranja aqui, vou puxando para fora. Aqui eu tenho uma dobrinha, e eu quero fazer aqui casca, aqui gomo. Então, eu vou pôr um pouquinho de sombra. Porque essa parte aqui é aquela parte do gomo branquinha que tá aparecendo. E essa parte maior aqui nem preenchi. Vou colocar branco ali. Agora, preparando a casca. Laranja. E um pouquinho de cerâmica. Um pouquinho de laranja. Aqui, ó. Em cima do risco. Cobrir esse risco aqui também, porque depois ele vai ficar muito acentuado. Agora vamos ao branco. Primeiro eu vou colocar aqui, tinha colocado amarelo, mas eu vou colocar assim, ó, uma pontinha, um redondinho aqui. Essa área aqui, ó, é branca também. E depois aqui. Vou pegando o branco assim, ó, de pinceladinha, cheinha. E vou colocar aqui nessa parte. Aqui eu vou subindo, sem cobrir, sem encontrar aquele branquinho ali do gomo, porque eu tô fazendo a beiradinha da casca. Até aqui. Para essa casca ficar viradinha para trás, eu vou pôr um pouquinho do laranja aqui. E agora com o pincel zero, eu vou virar esse branquinho. Ao invés de seguir para lá, ele vem aqui, ó.
já vou fazer aquelas puxadinhas. Isso daqui faz parte do gomo. Aqui eu posso fazer umas linhas assim, ó, pra fora. Vou consertar aqui que ficou muito branco. Com o zero e o cerâmico, eu vou fazer um pouquinho de linha aqui para mostrar a casquinha que virou. Essa parte aqui, ops, lavei o pincel, coloquei amarelo de novo. Acho que eu vou crescer um pouquinho. Vou virar a casca até aqui, saindo para fora. E isso daqui é assim mesmo. Agora a gente espera secar para fazer esse fundo. Olha, o trabalho totalmente seco. Eu vou borrifar um pouquinho de água em volta, em cima, ó, por tudo. Agora, com o pincel número 8, eu vou pegar um pouquinho do lilás. Tiro bem o excesso. E vou colocar o lilás aqui, ó. Somente nos cantinhos. Mas, você viu que aqui eu tenho um cantinho que eu coloquei. Eu preciso vazar um pouquinho pra cima. Eu não posso deixar a tinta assim presa num espaço e o espaço seguinte sem nada. Então, vou colocar um pouquinho ali em cima também. Aqui, eu não vou encher, não. Eu vou colocando aqui, ó, pertinho da mexerica. Vou colocar um pouquinho aqui também. Mais uma pinceladinha. Quero deixar um pouquinho mais forte aqui embaixo. Pro lado de lá, a mesma coisa. Sempre começo nos cantinhos e vou limpando o meu pincel para fora. Eu tenho a marcação da linha aqui, então eu tenho que respeitar. Do lado de cá, a mesma coisa. Agora, nem lavei meu pincel. Peguei um pouquinho do cinza chumbo. E é com o cinza chumbo que eu vou fazer a sombra dos elementos aqui, para simular uma mesa. Aqui bem na linha. Aqui embaixo eu vou trabalhar só nessa posição, tá? Só fazendo linha. Cantinho bem escurinho. Aqui também. Você viu que eu já passei aqui 2 vezes, essa já é a terceira. Agora ficou naquela tonalidade que eu quero. Embaixo também. Trabalho concluído. Espero que vocês tenham gostado de aprender a pintar os gomos e a mexerica aberta. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. E para você que me apoia, muito obrigado. Agora nós vamos ver para quem eu vou mandar o beijinho especial de hoje. Essa aqui é minha aluna virtual, Márcia, e ela mora em São Bernardo do Campo, São Paulo. Márcia me conta que conheceu o canal Sonalu Pinturas através de uma amiga querida e desde então se tornou seguidora. Ela agradece a disponibilidade dos vídeos e conta também que já aprendeu muito e tem repassado esse conhecimento em trabalhos voluntários no grupo de artesanato chamado Fé e Arte da Igreja. É isso mesmo, Márcia, dividir acrescenta na matemática de Deus. Agora você está ganhando um beijinho meu todo especial. E se você também quiser fazer parte desta galeria,
É só mandar uma foto sua pintando um trabalho meu, dizendo de onde você é, pelo meu Instagram, pelo meu Facebook ou até mesmo pelo meu e-mail. E qualquer hora a sua foto pode aparecer aqui, sempre nos finais dos vídeos.